Esta semana nós iremos começar nossos estudos da estrutura da célula com foco no citoplasma. O objetivo da aula é conhecer as organelas e suas funções. Podem abrir o livro na página 98 a 108, certo? Então, nós vamos saber o que são organelas e de que é composto o citoplasma. Mas antes, vamos ver a diferença entre os dois tipos de célula. Nós temos os dois tipos que são a procarionte e eucarionte. A eucarionte nós encontramos em células animais, vegetais, em protozoários e fungos. E a procarionte nós encontramos em bactéria. Vejam aqui a diferença. Essa daqui nós temos as três partes bem definidas, membrana plasmática, o citoplasma, que é a parte que enche, essa substância gelatinosa que enche a célula, e o núcleo, que aqui tem revestido pela membrana nuclear carioteca, o DNA ficando dentro do núcleo. Já nos procariontes, a gente tem a membrana plasmática, a gente tem o citoplasma, mas o DNA está solto, não está dentro do núcleo, que tem a membrana nuclear, ou a carioteca. Então, essa é a principal diferença dessas duas células. Então, nós vamos aqui, nesse próximo slide, ver o nome dessas estruturas que estão presentes nas células eucariontes, como ribossomo, retículo endoplasmático agranular ou liso, retículo endoplasmático granular ou rugoso, complexo Golgi, lisossomo, peroxissomo, mitocôndria, e também a gente vai ver a diferença entre uma célula animal e vegetais. Nós vamos ver quais são as organelas que só pertencem aos vegetais e nós não encontramos nos animais. Prestem bem atenção a esse vídeo que vai mostrar essas organelas e a diferença entre as células animais e vegetais. Células são as unidades básicas dos seres vivos. Todas as células têm três coisas em comum, não importando o seu tipo. Todas as células têm uma membrana celular que separa o interior da célula do ambiente externo. Citoplasma, que é um material gelatinoso, e DNA, que é o material genético da célula. Existem duas categorias de células. A primeira categoria são as células eucariontes. Elas têm organelas que invariavelmente incluem um núcleo, além de outras partes especiais. As células eucariontes são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas, animais, protozoários, fungos. A segunda categoria são as células procariontes. Elas não têm núcleo ou organelas membranosas. Elas apresentam um material genético, mas que não está contido dentro de um núcleo. As células procariontes são sempre organismos unicelulares, tais como as bactérias e cianobactérias. Então, o que são organelas? Organela significa pequeno órgão. Organelas são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém o DNA, ou o material genético. O DNA dita o que a célula vai fazer e como ela o fará. Cromatina é o emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está se preparando para se dividir, o DNA se condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém um nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Depois dos ribossomos deixarem o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar ou produzir proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no hialoplasma, que é a substância gelatinosa no interior da célula. Ribossomos podem passear livremente dentro do hialoplasma ou anexar-se ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como RE. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, pois contém ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais tal como proteínas sintetizadas pelos ribossomos.
As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo golgiense, as recebe. As proteínas movem-se dentro do complexo golgiense, onde elas são personalizadas em formas que a célula pode usar. O complexo golgiense faz isso ao alterar a estrutura das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais como lipídios ou carboidratos. Vacúolos são estruturas em forma de vesículas que armazenam materiais diferentes. Aqui, nesta célula vegetal, o vacúolo, bem centralizado, armazena o suco vacuolar. Voltando à célula animal, você vai ver uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são como coletores de lixo que levam as partes da célula danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela que obtém energia para células tanto animais como vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP que fornecem energia para todas as atividades da célula. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém sua forma através de um citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, que são feitos de proteínas, e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos, também feitos de proteínas. Alguns organismos, tais como plantas, que são seres autotróficos, ou seja, que produzem o próprio alimento, o fazem captando energia luminosa. Essas células possuem uma organela denominada cloroplasto. É no cloroplasto onde acontece o processo de fotossíntese. Ele é verde porque tem um pigmento verde chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular além das membranas celulares, de forma a apoiar e proteger a célula da planta. As células animais não têm parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que ocorrem em apenas algumas células. Aqui estão apenas alguns exemplos. Nos seres humanos, o trato respiratório é revestido por células que contêm cílios. Estes são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-las. Outra característica única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento das células. A única célula humana que possui flagelo é o espermatozoide. Em resumo, lembre-se, as células eucariontes são células vegetais, animais, de protozoários ou fungos, que possuem um núcleo e organelas membranosas, enquanto as células procariontes são organismos unicelulares, sem núcleo ou organelas membranosas. Todas as células têm uma membrana plasmática, citoplasma e material genético. E, ainda que cloroplastos ocorram apenas em células vegetais, mitocôndrias ocorrem tanto em células vegetais como células animais. Células são as unidades básicas. Então, veja só. Agora a gente vai ver as organelas só de forma mais sucinta para vocês lembrarem do vídeo e não esquecerem. Por exemplo, qual é a função dos ribossomos? Síntese de proteína. Então, sintetizar é a mesma coisa de fabricar proteínas. Esses ribossomos são encontrados em células procariontes e eucariontes. Só que a gente vê os ribossomos uns pontinhos nos desenhos, mas na verdade eles são formados por duas subunidades juntas, ó. Aí a gente só vê os pontos, mas são duas subunidades. Então, qual é a função dos ribossomos? Sintetizar proteína, fabricar proteína, certo?
A próxima organela nós temos o retículo endoplasmático agranular liso. Quando escreverem, vocês podem escrever só essas iniciais, REAOL, REGOR, né? Que pode ser chamado granular rugoso a granular liso. Então, as funções, se for o rugoso, que é esse rosa aqui, ó, tá cheio de pontinhos, esses pontinhos são os ribossomos que estão aderidos ao retículo. Então, por isso que ele é chamado rugoso. Já o liso, esse aí que está em laranja, ele tá liso, não tem ribossomo. Então, o que tem ribossomo aderido, que é o rugoso, é fácil. A função dele tá aqui, ó, só síntese de proteína, sintetizar proteína. Já a função do liso, ele tem mais funções. Sintetizar lipídio, fabricar lipídios, que são gorduras. Até o colesterol também é fabricado lá, que é importante para a membrana das células. Os hormônios, como o esteroide, para a musculação, que é importante. Os hormônios sexuais, testosterona e estrógenos, né, que são produzidos nas gônadas, quer dizer, nos órgãos sexuais. Então, esses são a função do retículo endoplasmático liso, certo? Sintetizar gorduras, aí gorduras e hormônios. Então, lembre, e o rugoso só sintetizar proteínas. Próximo, nós temos o complexo Golgiense. O complexo Golgiense, ele armazena e empacota substâncias que foi feita lá no retículo endoplasmático. Elas podem estar somadas com as proteínas, com gorduras. Elas também têm outra função importante, a parede celular dos vegetais e também a construção da cabeça do espermatozoide, o acrossomo. Aqui nesse videozinho tem uma ideia de como é esse trabalho dentro da célula, para vocês verem esse empacotamento de substância que vem chegando para o complexo de Golgi. Complexo de Golgi esse de verde, que parece um monte de bolsas, de sacos, né, unidos. Olha, aí vocês veem as substâncias chegando ao complexo Golgiense e ela vai começar a empacotar para enviar para onde a célula está necessitando. Então tá indo para onde for necessário, ele empacota e manda, onde estiver precisando de gorduras, de carboidratos, proteínas, e vai sendo enviado. Agora vamos para os lisossomos. Os lisossomos, a função dele é digestão intracelular. Então veja como acontece essa digestão. Ver se esse videozinho aqui vai pegar para vocês verem como é o processo de digestão que acontece na célula. O vídeo não vai pegar. Então vamos para os peroxissomos, que é a função dele é metabolizar oxigênio. E por último, nós temos as mitocôndrias, que têm duas funções importantes, que é a respiração da célula e produção de energia. Então, a célula que estiver precisando de mais energia, mais mitocôndria terá. Outra coisa importante é que as mitocôndrias são as que possuem DNA, é a organela que possui DNA. Então,
vocês viram a função de cada uma, né? De forma sucinta. Ribossomo sintetizar proteínas, o retículo endoplasmático liso sintetiza lipídios e hormônios, o retículo rugoso, proteínas, o complexo golgiense armazena e empacota substâncias, o lisossomo, digestão intracelular, peroxissomo metaboliza o oxigênio e a mitocôndria, responsável pela respiração celular e produção de energia. E no vídeo destacou que a diferença entre a célula animal e vegetal é que tem, por exemplo, a vegetal tem parede celular, a animal não tem. O vacúolo, a vegetal tem, a animal não tem. E os cloroplastos, que é importante para realizar a fotossíntese, que tem um pigmento verde. Então, vejam mais de uma vez esse vídeo, estudem no livro para responder às atividades.